Boa noite. Boa noite. É isso aí, amiga. Suporte energético. Boa noite. Muito suspense no novo método. Encontrei com algumas pessoas essa semana. Oi, meu amor. Fica aqui com a gente. Fica aqui comigo. E as pessoas perguntavam pra mim: e o que é esse novo método aí que você tá tanto falando que você vai fazer uma live pra falar disso? Eu falei: não, eu vou ter que fazer uma live pra explicar como que eu cheguei em tudo isso. E eu quero começar contando pra vocês uma história que eu ouvi a primeira vez há muito tempo atrás. Essa história me marcou bastante. Essa história, até hoje, ela ressoa bastante pra mim. Existia há muito tempo atrás uma sociedade que vivia embaixo de um rio. E as pessoas dessa sociedade, elas viviam agarradas em pedras embaixo do rio. E por muito tempo se passava, elas tinham muito medo, né, da correnteza e do que existia além daquilo. E elas ficavam ali, agarradas à pedra, não soltavam da pedra. Até que um homem, ele começou a se questionar, né, será que a vida é só isso? O que será que tem além disso? O que tem para depois daqui de onde a gente está vivendo, né? Será que existe outras realidades? Será que nada mais é possível mesmo? E aí ele começou a falar que ele ia se soltar da pedra. E ia com a correnteza para ver o que tinha além. E as pessoas começaram a falar para ele, né? Você é louco, se você fizer isso, você vai bater nas pedras e você vai morrer, vai se machucar, vai morrer. Só que ele estava num ponto de que aquilo já não era mais suficiente para ele. Ele sabia que tinha algo além. E aí ele se soltou. Pronto. O final dessa história eu vou contar no final da live, para você ficar aqui comigo. O que eu quero trazer para você é que compartilhar um pouco da minha jornada. Eu não vou contar uma história longa, nem de dor e sofrimento, de que eu passei fome, de que eu vivi na rua e aí até que não sei o que mudou toda a minha vida. Não foi isso. Nada disso. Mas assim como esse homem questionava tudo, eu, desde muito nova, sempre questionei tudo. Eu achava que as coisas não precisavam ser como elas eram, que talvez tinha algo diferente. Só que por muito tempo, na sociedade que a gente está inserido, né, as pessoas reforçam sempre as mesmas coisas, as mesmas verdades. Então a gente vai crescendo e vai seguindo isso. Né? Embora aquilo sempre fica ali, dentro da gente, sabe, cutucando, não, tem algo além. Será que precisa ser assim? Sabe quando algo não faz muito sentido, como se você soubesse que tem algo muito maior para você, mas você não sabe direito o que é? E aí nesse momento a gente, se você se identificou comigo, é o momento que você vai se tornar o buscador. O que é o buscador? É aquela pessoa que está buscando o tempo todo. Porque, pensa só, você tem essa sensação de que eu acho que não é bem assim, mas você não sabe exatamente o que é. As pessoas ao seu redor sempre falam as mesmas coisas, condicionadas sempre nas mesmas programações. Você está perdido, você começa a buscar. E aí o que as pessoas começam a buscar? Através de religiões, né? Através de uma coisinha ou outra aqui, aí vai, aqui não funciona por um tempo, aí você começa a questionar mais e mais, porque sempre tem muitos padrões, sempre tem muita forma e estrutura, sempre tem muitos dogmas. Né? E para essa pessoa, que ela é uma buscadora, os dogmas,
a forma e estrutura chega uma hora que ela não funciona mais. E aí você volta a se questionar. E parece que essa busca, ela vira incessante, né? E você nunca chega a lugar nenhum. E foi essa busca que me fez perceber o seguinte: e se eu parasse de buscar? E se eu realmente encontrasse? E a hora que veio esse estalo pra mim, depois de muita coisa que aconteceu na minha vida, eu percebi que na verdade tudo já estava disponível. Só que não desse jeito que, gente, eu já li muita coisa, eu já fiz muito curso. Vocês não têm noção das coisas que eu já, nessa minha trajetória da buscadora, quantas coisas eu já não vi. Sabe? Eu chegava a ter aí em lugares que eu ficava perguntando, mas por que é assim? Mas isso. Daí falavam pra mim, você questiona muito, você questiona tudo você quer saber o porquê. Eu falo, pô, mas isso precisa fazer sentido, né? Isso precisa fazer razão, senão eu vou só seguir a manada sem contestar, sem saber se isso realmente faz sentido. Então nesse processo eu passei por muita coisa, tentei muita coisa, de todos os jeitos, todas as ferramentas, tudo que dava eu queria fazer. Ai, tem um negócio, vou lá, vou fazer. Ai, tem uma mulher que não sei o que, vou lá ver. Vou não sei o que, porque eu queria mudar, eu tava nesse desespero de eu quero mudar, eu quero acessar mais coisas, eu não sei o que, mas eu quero. E aí nesses momentos de caos, assim, que a gente fica mais ainda querendo, né? Que pode ser, sei lá, uma situação financeira, uma situação de doença, uma situação de relacionamento, de negócios. Para cada um vai ser um ponto, né? Esse ponto de ruptura que eu chamo. Que é o ponto que ou a gente olha para isso e fala, não, eu preciso mudar a minha realidade. Ou a gente continua seguindo da mesma forma, né? Aceita e segue da mesma forma. Ok. Então, nesse momento que eu reconheci que, na verdade, tudo já está disponível. Tudo já está dentro. E por mais que a gente ouvia isso, a gente ouve bastante, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você já ouviu isso por aí. Aí você vai e pensa assim, né? A pergunta que eu acho que você faz, porque eu faço ela o tempo todo. Tá, mas se tudo já está disponível, por que não muda? Por que as coisas que eu escolho manifestar não mudam? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você quer na sua vida. Seja lá o que for. Seja expandir seus negócios, seja viver um relacionamento diferente, seja uma questão sua de família. Pode ser o que for, não importa o que seja, qualquer coisa. Tem alguma coisa que você quer. E aí você já tenta de várias formas. E parece que o negócio não vai. Ou, o que acontece? O negócio vai até um certo ponto. Por exemplo, se você tem uma questão com dinheiro. Aí você fica lá, tal, que fica trabalhando isso, de repente o dinheiro começa a fluir pra você, realmente começa a entrar mais dinheiro, ou, sei lá, você vai ser promovido, não sei. Entra mais dinheiro pra você. E aí, de repente, o carro quebra. Vem uma multa. Ou fulano seu pai precisa de dinheiro, você vai precisar emprestar. Sei lá, acontece alguma coisa. Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, a alegria de pobre dura pouco? O pobre não tem vez mesmo? Sempre que ganha dinheiro acontece alguma coisa? Ou sempre você recebe exatamente para pagar aquilo que você precisa? Ou no seu relacionamento, de repente tá tudo bem e tal, aí acontece alguma coisa, e aí você fica meio assim, vai empurrando com a barriga, né? Vai ali, molda um pouquinho, tudo certo, e daqui a pouco, dá-lhe um tempo, acontece de novo. Sabe aquela sensação de que você é sempre arrastado para as mesmas coisas? Né? E aí você encontra as pessoas que elas passam tanto por isso que elas falam assim pra você, de novo, parece que tudo acontece comigo, parece que eu saio de um e caio em outro. Eu saio de uma situação, eu saio daqui e pego ali. Sabe essa sensação de looping? Você acha que isso é coincidência? Você acha que esse looping realmente é coincidência? E se eu te contar que na verdade esse looping é uma programação? Eu falei isso num Reels que eu postei aqui, um Reels bem curto. Naquele momento eu tive uma sensação de eu preciso compartilhar isso. As pessoas precisam saber. E a gente passa tão rápido, né? A gente consome conteúdo assim, ó. Mas tá lá. Eu falei o seguinte: querer é poder? Não é poder. Por quê? Porque depende do eu em questão. É por isso que você ouve muitas pessoas falarem de lei da atração, de co-criador do caramba 4. E aí você tenta fazer, você gasta dinheiro, compra um monte de coisa, faz curso, faz todas as coisas. Eu sei, já passei nesse processo, tá? E aí não muda.
Ou acontece isso que eu te falei, sabe? Tipo, muda um pouquinho e daqui a pouco acontece uma coisa, volta, né? Tá lá. Que nem o rato ali naquela roda de hamster, sabe? Essa sensação. Sai de um relacionamento assim, entra no outro. Né? Sai de um negócio que acontece de novo. Né? Muda lá, vou sair do Brasil. Vou sair porque eu tô precisando, né, um lugar que ninguém me conheça. Vai lá morar na Alemanha. Pronto, acontece lá também. Então assim, por que isso acontece? Por causa das nossas programações. Pensa o seguinte, todos nós já temos uma programação. O que é essa programação? Vou tentar deixar de uma forma mais simples, mais fácil. Sabe, por exemplo, uma peça de teatro? Não tem lá o script, o roteiro do que vai acontecer naquela peça. Alguém já escreveu aquela peça, certo? E aí aquela pessoa escreveu aquela peça e ela dá lá os papéis, cada um tem seu papel. E a hora que vai para a apresentação, todo mundo vai exercer exatamente o que está no papel, né? Vai fazer. Eu sou o fulaninho que mata o outro fulaninho. Então vou lá, vou fazer as coisas que tem que fazer para matar o fulaninho, o outro, não sei o quê. Cada um pega esse papelzinho ali e vai seguir o script. E é a mesma coisa que acontece com a gente aqui. Todos nós já temos uma programação. Tudo que estiver alinhado já dentro dessa programação que foi pré-definida por você, tem esse detalhe por você, tá? É o que vai acontecer pra você. Se aquelas coisas que você tá querendo está em ressonância com aquela programação, ou seja, se elas sabe que nem um bonequinho de videogame, sabe aquele Street Fighter que tinha aquela luta? O bonequinho não tinha os movimentos dele, ou ele fazia assim, ou ele pulava, ou ele tinha um poder, ele já tem um negócio ali. Se você quisesse fazer naquele avatarzinho o que o outro personagem faz, ele não consegue, ele só tem aqueles movimentos que aquele lá faz. Sabe isso? É a mesma coisa. Você tem ali. Se você quiser fazer alguma coisa que não tá no seu roteiro, você não vai fazer. Só que olha só, eu vou repetir algo que eu também já falei aqui. Quando nós pegamos a mente, tá? Nós, e dividimos entre mente consciente e mente inconsciente, o que a gente encontra? Que a grande maioria da pessoa, tirando essas que já vem muito expansiva, né? A grande maioria das pessoas, elas funcionam com 95, 97% da capacidade delas no inconsciente. Então você não consegue identificar de forma cognitiva qual que é a sua programação, qual é o seu script. Você já fez terapia? Eu não tô aqui falando mal de terapeuta, eu já fiz terapia, foi assim, incrível pra mim, foi super contribuição. Mas você já ouviu alguém, né, que tem alguns comportamentos, que age de uma determinada forma, e essa pessoa, por exemplo, faz 20 anos que ela faz terapia. Aí você fala, eu acho que terapia não funciona, porque o fulano faz 20 anos que ele faz terapia, vem aqui, trata todo mundo mal, não respeita os funcionários, não respeita a cliente, nada, e agora ele sai mais cedo porque ele vai na terapia, pra dar amanhã ele voltar e tratar todo mundo mal. Sabe essa pessoa? Eu sei que você conhece alguém assim. Por que essa pessoa não consegue identificar numa terapia convencional, que você vai lá, senta e conversa, exatamente o script dela? Porque a hora que ela vai lá, ela tá indo com o quê, gente? Com a mente consciente, com a mente lógica. Ela tá indo com esse 5%, com 3%, com 4% consciente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai contar histórias. Ela senta, conta histórias, aonde ela vai encontrar sempre uma justificativa para provar que o ponto de vista dela está correto. Não, aconteceu isso, mas veja bem, o fulano não faz o que ele tem que fazer, o ciclano não sei o que, o outro Então, pronto, eu achei uma justificativa, aquilo me convence, aquilo faz sentido, eu já fico ali de novo dentro da minha programação. E essa programação nos mantém presos. É por isso que você sai de um relacionamento e vai para outro e vai repetir a mesma coisa. É por isso que você pode sair do Brasil e morar na Rússia, no Japão, que eventualmente vão acontecer o quê? As mesmas coisas, porque a programação, ela te prende num looping constante. Então não adianta você ficar vendo aí o co-criador do não sei o que, a lei da atração, não sei o que. A lei da atração funciona, sim, e percebe que você atrai aquilo que você é. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações, nossos comportamentos, é tudo energia e forma um campo eletromagnético em volta de nós, de 2, 5, 6 centímetros aqui em volta do nosso corpo, e esse campo que vai atrair.
Só que esse campo vai atrair o quê? A sua programação. A sua programação. Então não adianta você ficar mudando aqui se a sua programação está rodando na mesma coisa. A programação ela é tão inteligente que ela mascara uma situação para você achar que aquilo está sendo diferente e de repente o que acontece? Você cai na mesma enrascada, no mesmo buraco. Então o problema que você arrastou com a barriga aqui, que você não quis olhar, o que ele vai acontecer? Ele vai bater na sua porta lá na frente, ele vai repetir, porque ele está onde? Na sua programação. Você não mudou o programa. Você não mudou o programa, você não mudou as ações, as características daquele avatar. Aquele avatar vai fazer aquilo. Ele tá no script lá, no teatro, que ele vai fazer aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa. Dentro desse elenco, vamos pensar que dentro da nossa sociedade, de onde a gente vive, a gente tem alguns tipos de pessoa, tá? Então a gente vai ter as pessoas que são pessoas do controle. Quem são essas pessoas do controle? São as pessoas que realmente estão aqui, que controlam um sistema. Elas têm um poder de manipulação em massa. É algo além. São pessoas que têm conhecimento. Por que é muito mais fácil você conduzir, né, ser ali um presidente, né, ou ter um cargo super importante dentro de um país em que as pessoas não tenham educação. Educação que eu falo do conhecimento. Porque é muito mais fácil. Uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento, não tem estudo, não sabe, você vai lá, você vai contar uma história para ela, ela vai acreditar e você vai manipular ela dentro daquilo que faz sentido para você. E esses controladores, eles não são pessoas nem boas nem ruins, né? Eles só controlam dentro das intenções, né, de qual é o objetivo dela, entendeu? E isso fazem grandes massas, enfim. Mas a gente tem esse grupo de pessoas, tá? A gente tem um grupo de pessoas também que são os figurantes, sabe, os coadjuvantes? Aqueles que eles estão ali vivendo no automático. Sabe essas pessoas da história que eu contei que estão agarradas às pedras? E quando alguém fala que quer sair, elas falam, não, se você soltar da pedra você vai morrer. Porque olha o rio, o jeito que ele vem, porque a vida é assim. E você tá ficando louco, porque é assim que tem que ser. Porque casamento é assim mesmo que acontece. Ah, porque isso aqui é coisa de homem. Ah, isso aqui é coisa de mulher. Ah, porque certo e errado, bom e mal, forma e estrutura, e é assim que as coisas são. E por que você tá contestando? Fica quieto que você não tem que falar nada. Os figurantes, eles rodam em looping o sistema. Não adianta nunca, se você não faz parte desse grupo, querer conversar com uma pessoa assim, porque não tá dentro. Primeiro que ela tá tão imersa dentro da programação que aquilo não. Pensa assim, o que você vai falar, ela não tem um elemento para interagir com aquilo. Não vai acontecer. Sabe, é uma sensação que você fala, parece que ninguém me entende. Eu converso com as pessoas e ninguém me entende. Mas você conseguiu ter a percepção? Você analisou o tipo de pessoa que está à sua volta, o tipo de pessoa que você está conversando? Aquilo faz sentido? Aquilo está dentro da programação dessa pessoa, só não vai conseguir interagir. Sabe, como se você trouxesse códigos para ela que ela não sabe decifrar, não sabe o que é. Né? É aquela pessoa que você vai tentar falar alguma coisa, de algum assunto mais, né? E ela dá um jeito de falar que aconteceu um negócio da vida dela, que o trânsito, e ela vai puxar o assunto para algo dela, dentro de uma zona dela, que ela consegue interagir. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, né? Tá todo mundo falando de uma coisa, ela vem lá e fala, ai, nossa, eu não acredito, o fulaninho fez isso pra mim, ou ai, comigo aconteceu isso. Essas pessoas vivem nesse piloto automático, tá? Nunca questionam, só vivem. Pronto, e a gente tem mais um tipo de pessoa, que são as pessoas que são os autores, sabe? Aqueles que realmente escrevem o script, escrevem o que vai acontecer. Eles são realmente os responsáveis pela existência, com intenção. Essas pessoas são as pessoas que vão questionar. Essas pessoas são as pessoas que vão conseguir olhar para tudo e falar, peraí, parece que não é assim pra mim. Eu sei que pode ter algo diferente. Eu sei que eu posso criar algo diferente. E aí, essas pessoas, como elas estão tão inseridas em todo esse sistema de todas essas programações, elas vão se tornar os questionadores. Elas vão questionar tudo. Depois elas vão buscar, porque aí eu questionei isso, aí não faz sentido, eu vou buscar. Até que elas se tornam os encontradores. Elas encontram. Esse processo de encontro é quando elas realmente percebem que tudo isso é uma programação e que ela está vivendo a simulação da própria programação. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão aqui comigo, me deem um joinha, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa que
que ficou pra trás, isso é muito importante, realmente, que seja entendido. Falem pra mim se tem algo aí que ainda não... Tipo, eu escuto tudo, mas não entendi. Ou entendi. Bom, tudo certo, então? Pronto. Ótimo, obrigada. Entendeu? Ótimo. Então, tá. Então, pensa o seguinte, vamos... Faz muito sentido? Que bom. Então, pensa o seguinte, gente. Vamos pensar o seguinte, cada um, então, tá vivendo uma programação. Tem a sua programação, certo? Vai só acontecer as coisas na sua vida se estiver dentro da sua programação. Então, quer dizer que se você está almejando, querendo mais coisa, e aquilo não está acontecendo, não está manifestando, ou acontece, mas não sustenta, aonde que você tem que mexer? Antes. Porque isso aqui já é o final. Isso aqui é como se já estivesse na peça ali com todo mundo te assistindo. Aqui não vai mudar. O que você tem que fazer? Ir lá para os bastidores, pegar lá o script. Vou reescrever. Agora eu posso pular para a esquerda e para a direita e dar um salto para cima. Pronto. Aí você volta lá e dá um salto para a direita, dá um salto para cima. Percebe? A gente precisa acessar antes essa programação. E aí que tá a grande sacada da coisa. Eu comecei a estudar muito, ler. Confesso que eu até fiquei um pouco bitolada, sabe? Porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa. Eu comprei um monte de curso, um monte de gente famoso aí do Instagram que você conhece, com certeza. Nossa, eu fiz muita coisa, gente, muita. E olha que eu não sou uma pessoa ainda rica, milionária, então, mas o dinheiro sempre eu criava pra fazer essas coisas. E eu olhava pra isso, eu falava assim, nossa, ainda não... Sabe, quando vem esses métodos, essas coisas muito revolucionárias, onde aquilo que a pessoa apresenta tá muito como se fosse uma prisão, tipo assim, eu só posso acessar se eu fizer isso do jeito que essa pessoa tá falando, e aí eu começo a ver cheio de forma e estrutura, aí começo a ver um monte de crença embutidinha por trás, aí chega uma hora que fala, isso aí não é isso. E aí eu fiquei nesse negócio, sabe, pronto, e se eu pudesse trazer algo? E se eu pudesse acessar algo diferente? E foi nesse momento que eu comecei a estudar muito, comecei a ler muito, muito mesmo. E me conectar mais com o tarô, com as cartas. E o tarô, gente, as pessoas, tem muita gente que tem muito preconceito com o tarô, né? Porque realmente ele é uma ferramenta tão incrível que eu acho que, apesar de eu ter acessado isso, eu acho que eu ainda não acessei as infinitas possibilidades, todo o potencial dessa ferramenta. Porque ela não é só uma ferramenta de autoconhecimento, e é aí que vem meu método. Não. Ela é uma ferramenta para você acessar a programação. E eu juro, eu fiquei por muito tempo escrevendo, testando comigo em muitas coisas, achando umas cobaias aí, umas amigas para testar. E assim, eu pensei, eu preciso falar para as pessoas. Porque às vezes eu fico tanto querendo que aquilo seja tão perfeito, sabe? Tão estruturado, tão, né? E aí acabo adiando isso. Eu falei, não, eu vou trazer isso. Eu vou trazer essa ferramenta para que outras pessoas possam acessar isso, né? E aí, olha só. O tarô, ele é uma ferramenta para você acessar o campo quântico. Ele não é só uma ferramenta de adivinhação, como as pessoas falam. E ele não é uma ferramenta de engessar. Ele consegue acessar o campo quântico, onde todas as possibilidades estão ali. Todas as ideias, todas as manifestações possíveis, elas estão ali, tá? É por isso que quando você vai fazer uma leitura de tarô, você pode olhar ele por esse lado, né? Porque você vai acessar as ondas de probabilidade dentro daquela frequência, dentro daquele campo que você está emanando naquele momento. Então, gente, me desculpa se alguém
se eu vou ofender alguém na hora que eu for falar isso, mas eu realmente estou me expondo aqui, expondo minha forma de pensar, o que faz sentido pra mim. Não existe esse negócio de bruxa. Fulano é bruxa, fulano é não sei o que, fulano é assado. Não. É apenas um conhecimento que é possível acessar. Então, a hora que você vai para uma pessoa assim, o que ela vai fazer? O tarô, ele vai conectar com o seu campo, que eu falei, pensamentos, sentimentos, emoções, ações, gera um campo eletromagnético. E aí, olha só, o tarô, ele vai acessar o seu campo quântico, que tem probabilidades dentro daquela programação, por conta do seu campo, da sua programação. Então, dentro daquilo que você vem fazendo, percebe que é muito fácil eu adivinhar o que vai acontecer com você? Porque é probabilidade. Você está funcionando dentro da programação, dentro do sistema, naquele looping constante. É muito fácil a gente adivinhar o que vai acontecer. Percebe? E aí, o que acontece? Quando você vai numa pessoa assim, ela fala, ela externaliza aquilo, você compra aquilo mais ainda como verdade. Aí o que você vai fazer? Você vai reforçar tudo aquilo que já estava lá. Tem umas chances de, nossa, fulano acertou, aconteceu mesmo. Sim, óbvio, porque acessou a sua programação. Você não mudou a sua programação. Você está dentro da sua programação e ainda se for lá para reforçar e ouvir sua programação, para fixar mais ainda. Então, a hora que você virar a esquina, realmente vai bater teu carro. Aquilo vai manifestar. A gente compra aquilo como verdade, né? Por isso que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade, porque o nosso ponto de vista vem da nossa programação. Você tem o ponto de vista dentro daquilo que faz sentido pra você. Se você pegar um episódio, um fato, o mesmo fato, se tiver 5 pessoas participando desse fato, se for conversar depois com cada uma, elas vão contar o mesmo fato de formas diferentes. Por quê? Porque elas têm um ponto de vista diferente. Por quê? Porque elas têm uma programação diferente. Então, dentro dos elementos que ela tem, que ela vai estruturar para trazer qual foi o olhar dela daquilo. E não é que ela tá errada, não é que é mentira, é que é o olhar dela daquilo. Por isso que as pessoas gostam de contar histórias o tempo todo, porque reforça o quê? A programação tá dentro do sistema, está funcionando dentro do sistema, percebe? O grande ponto aqui é a gente sair do sistema, é a gente quebrar essa programação, é a gente conseguir manipular os elementos da nossa programação, para aí sim manifestar. É por isso que muita gente fala que primeiro você tem que ser e depois tem que ter. Não é porque, o espiritual, primeiro você tem que ser uma pessoa boa, não sei o quê. Não é isso. Porque também se você só for uma pessoa boa, o looping vai acontecer e vai pegar nas suas feridinhas e você vai pensar assim, eu faço tudo certo. Eu penso em todo mundo, eu trato todo mundo bem. Aí aquela lá, que, né, só faz as coisas pros outros, ou tem uma vida, né, tá aí, conta pra ela lá, ó, aconteceu isso, vai casar, tem dinheiro, blá, 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 sei lá, você julga aí de acordo com o que você gostaria. Aí você começa a olhar para outras pessoas e entrar em comparação. E aí pensar assim, será que eu que tô fazendo errado? Será que realmente é isso mesmo? E eu tô... Já aconteceu isso com você? Já se questionou assim? De entrar nesse processo? E as redes sociais são incríveis, né? É um cardápio maravilhoso para você entrar nesse processinho de comparação. E aí gera o sentimento do que? De frustração enorme. Ai, será que é? E a frustração pra gente cair no papel de vítima é assim, é rápido, né? É muito rápido. Então não é isso. O ser para ter é realmente você ser a programação. É você mudar a programação. Para aí você ter, ou seja, para daí você ter o quê? As vivências, as experiências. Se você não está programado para ter aquela experiência, não vai rodar no seu sistema, aquilo não vai manifestar. Você pode ser uma pessoa, você pode ser, sei lá, uma pessoa que está lá no monge da montanha. Não vai manifestar. Percebe? Porque a gente tem que estar alinhado com aquilo. O que é alinhado com aquilo? Né? Eu já escutei muitas pessoas falando assim pra mim, eu tenho dúvida. Eu vejo a pessoa falar que tem que estar a mente alinhada com não sei o que, alinhada com não sei o que. O que é isso? Como que eu faço isso? Eu não sei como eu faço isso. As pessoas me falam, né? Isso é o alinhamento, percebeu? É a sua programação. Você está programado para aquilo que você quer manifestar. Se você não mudar o sistema operacional do Windows lá para fazer isso. Sabe quando você liga o seu computador e ele já roda alguns sistemas automáticos ao iniciar? Sabe? Acho que você já viu isso. É isso, se não tiver ali, não vai rodar, não vai ligar, não vai funcionar. Então esse é o ponto que a gente tem que mudar.
Esse é o ponto, essa é a grande virada de chave. E como a gente faz essa virada de chave? Antes de eu explicar para você o método, eu vou falar. Eu quero só te explicar mais uma coisa. Como é que o sistema funciona? O sistema, ele funciona através de energia. Energia, não é energia de... energia do... Não, é energia de energia mesmo. Você mede isso em hertz, é energia. Frequência vibracional, por isso chama frequência vibracional. E o que gera as frequências vibracionais? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando a gente sente emoção, nós vibramos um campo eletromagnético. A gente vibra uma determinada frequência. Por isso que às vezes você está assistindo um filme, um filme de drama, que aquilo faz você se emocionar. Aquela experiência que você está assistindo te gerou estímulos de emoção. Você sentiu. A gente chama isso de emoção aqui. Emoção. Sentimento, mexe no corpo, muda a química, não sei o quê. Porque você acha que tem muita gente que estuda as doenças psicossomáticas, que todas as doenças são psicossomáticas? Por que você acha que as doenças são psicossomáticas? Porque elas vêm da onde? Da emoção, tá? Então, a emoção mexe com as nossas células, com as nossas moléculas, os nossos órgãos são compostos de células. Então, todas as doenças, sim, elas são criadas pelas emoções que você tem. Então, quanto mais você está naquela programação, vivendo aquele conjuntinho de emoções, o que vai acontecer? Vai manifestar uma química no seu corpo, isso é normal. É óbvio. Você percebe que também é óbvio? Se você parar pra pensar nessa linha de raciocínio que eu tô trazendo pra você, você vai ver que tudo é óbvio. Não é nada oculto. Como diz o nosso querido professor Hélio Couto, não são os mistérios insondáveis. Não tem mistério insondável. Isso é óbvio. Quando eu trago isso pra você dessa forma, eu tô tentando trazer assim bem esmiuçado pra ficar mais fácil, fica óbvio isso. Pronto, aí agora eu entendo por que eu tenho que ser pra ter. Se eu não for exatamente programada para aquilo que eu quero manifestar, vai acontecer. Não vai acontecer comigo, tá? Então, as nossas emoções, é elas que geram esse campo da simulação, esse campo da nossa programação. Na verdade, é o campo da nossa programação, né? Que daí gera essa simulação, como se fosse projetado. Por isso que você vai ver muitas pessoas falando de hologramas, né? O holo da sua criação. É por isso. Porque a sua programação roda ali em energia, em hertz, e ela vai projetar a sua simulação dentro, as suas experiências para você vivenciar o quê? Essas emoções que tá aqui no seu programa, no seu sistema operacional. Entendeu? Então a gente precisa mudar aqui. E foi... Tá dando para entender, gente? Me fala, escreve pra mim se tiver alguma dúvida, tá? Pronto, e foi dentro disso daí que eu criei esse método, junto com o tarô. Então, meu método novo chama Método Ver. Só tô vendo se... Chama Método Ver. O que é o Método Ver? O Método Ver é o método do vórtice de experiência da ressonância, tá? O que é um vórtice? Um vórtice. Alguém sabe o que é? Um vórtice é um ponto que tem muita energia, né? É um ponto intenso, de muita energia mesmo. Energia frequencial, energia magnética. Existem lugares aqui no planeta Terra, né, que as pessoas criaram esse vórtice de energia intencional, foi intencionado, realmente foi criado dessa forma. Por exemplo, Machu Picchu, sabe que as pessoas que vão para Machu Picchu falam que elas sentem muito, a vibe do lugar, isso ali tem um vórtice energético. As pirâmides, então tem alguns lugares que realmente intencionalmente as pessoas elas criaram isso, né, pessoas que têm o conhecimento, que já sabiam, que usam isso para algo. E até hoje a gente está descobrindo coisas além, né, da pirâmide, que saiu aí as coisas da pirâmide. Então esse vórtice, o que ele faz? Ele é como se fosse onde a gente acessa o oceano de todas as frequências. É como se tudo ali dentro dele tivesse acontecendo, sabe? O oceano de possibilidades, de probabilidades, ele está tudo ali. Então quando a gente usa o método ver, né, o método ver, ele vai pegar tudo isso que a gente vai acessar e ele vai transformar através dele. Nós vamos acessar essa frequência nova para ancorar
na sua programação. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com o TAT, que é o Tarô da Arquitetura Temporal, que também foi algo que eu criei. O que é o Tarô da Arquitetura Temporal? O Tarô da Arquitetura Temporal, ele vai usar o tarô de forma quântica. Então, o Tarô da Arquitetura... Por que arquitetura temporal? Nós vamos arquitetar, né, realmente criar a simulação que a gente deseja viver. E por que é temporal? Porque temporal porque não tem tempo e espaço. Nós vamos acessar diretamente o campo quântico. Então nós vamos acessar com o tarô da arquitetura temporal, o tarô quântico, acessar o seu campo quântico, tá? Trazer um diagnóstico de qual é a programação que você está vivendo agora, ou seja, o que você está programado para fazer? Qual é a simulação que você está vivendo? Qual é a rede que você está atuando, tá? A gente vai diagnosticar tudo isso. E aí a gente vai trazer à tona quais são os pontos que você quer de manifestação. Que você está sentindo bloqueio, ou que você está querendo expandir, que já tá bom, mas você quer melhorar, ou que não tá bom, que você realmente quer que mude, né? Ou que não tá bom, mas você não sabe fazer. Né? Então a gente vai acessar com o tarô qual que é essa frequência através dos arquétipos. O tarô nada mais é, a imagem aqui é uma imagem arquetípica, cheia de símbolos. O que são os arquétipos? Os arquétipos são as energias primordiais, a ideia original, onde o perfeito, e daí dentro dela aquilo todo mundo acessa, todo mundo vive. Por isso que você vê pessoas tarólogas falando pra você, vamos descobrir qual que é o arquétipo do seu ano de nascimento, qual que é o arquétipo que você tá vivendo agora. Por quê? Porque todos nós, a gente tá acessando algum arquétipo. E a gente está vivendo conforme ele, dentro da nossa programação. Aquilo que ressoa, né? Então a gente entrou em ressonância com a energia desse arquétipo, a gente começa a viver ele. Conforme a gente vai mudando algumas coisinhas e tal, mais situações acontecem na nossa vida, a gente vai acessando outros arquétipos. Então, se você tiver conhecimento dos arquétipos e souber qual que é o que está atuando na tua vida, você sabe exatamente o que vai acontecer, porque aquilo está lá. É por isso que o tarô pode ser usado como adivinhação dos arquétipos. Mas tudo bem. Isso é uma parte mais técnica, você não precisa entender isso. O que eu quero trazer para você é que nós vamos acessar através do tarô o seu campo quântico, trazer ali qual é a sua programação, trazer qual a simulação que você está vivendo, entender, trazer qual é o ponto, por que aquilo que você quer manifestar, aquilo que você quer mudar, aquilo que você quer expandir, não está acontecendo dentro da simulação. Quais são os pontos dentro da simulação que estão te trazendo esse bloqueio? Percebe? Aí a gente vai trazer qual que é a frequência que nós precisamos ancorar na sua programação para realmente mudar, para mexer nela, para mudar lá atrás. E aí que o vórtice entra, porque a gente vai trazer o método ver para fazer a ancoragem, tá? Porque ele é o oceano primordial. Por isso que você pode até ver, tem várias técnicas, livros falando sobre vórtices de energia. Porque ele tem um potencial de manifestação. É ele que vai manifestar. E através do método ver a gente vai trazer quais são os pilares para a ancoragem daquela frequência. E o que esse método vai ter ali? Muitas coisas que eu já sei, eu uni tudo em um só. Então, além do tarô, a gente vai trabalhar com pêndulo, a gente vai trabalhar, dependendo da situação, com mapa radiônico, a gente vai trabalhar com frequência de Grabovoi, a gente vai trabalhar com mantras de ativação. Para que tudo isso? O pêndulo, ele serve para ativar, para ancoragem dessa nova frequência. Por isso que quando se você gosta de radiestesia, por exemplo, e usa os gráficos, tudo, o que ele faz ali? Por que ele... você tá com alguma questão, você usa determinado gráfico? Porque o gráfico, ele é um símbolo sagrado, tem muitas coisas por trás daquilo também, né? Ele ativa um vórtice energético, e a hora que você usa o pêndulo, ele vai acessar isso, ele vai ativar isso, ele vai ancorar isso. Falando de forma bem simples para vocês entenderem. Então a gente usa tudo isso e dá um protocolo para você. Além de a gente ativar na hora, a gente vai ativar, eu vou dar um protocolo para você de todos os pilares para você realmente aplicar, para você realmente fazer. Só que olha só, daí você vai, é como se você tivesse um mapa da sua vida. Sabe? É como se você olhasse ali e visse quem você é. Por isso que isso não é para qualquer um. Porque não é tão fácil a gente olhar para o que a gente é de verdade. Não é tão fácil a gente perceber que tudo que acontece na nossa vida é porque a gente criou. Tudo. Não é tudo e isso aqui que eu não gosto, não. Isso aqui foi o outro que fez. Não é tudo.
tudo. Então, a hora que você tem esse olhar e olha ali de forma bem clara, qual é a programação que você tá rodando, qual que é o CD seu lá que tá tocando, o que vai acontecer, o que tá acontecendo na simulação. E você olha para isso, é um poder muito grande, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você pode mudar, você pode manipular. Você vai viver coisas na sua vida que você vai falar, ai, é isso. Nossa, olha isso aqui tá acontecendo. E aí você vai começar a perceber o seu programa rodando. Tipo, eu só tô rodando no meu programa. Aí que você abre essa chave para você mudar. Percebe? Mas se você não perceber, isso passa ali e você não vê. Né? Por isso que tem pessoas que realmente você vai falar, elas não vão entender, porque aquilo não tá dentro do campo dela e vai passar despercebido, né? Então, quando a gente fala de expansão da consciência, é isso. É você expandir a ponto de você conseguir identificar a programação, identificar a simulação. E aí o mais legal é você fazer um teste. Você vai fazer testes no seu dia a dia. Testes simples, como por exemplo, estacionar, como por exemplo, pensar numa pessoa. Voltou. Pensar numa pessoa e essa pessoa entrar em contato com você, ou você falar, nossa, eu tô percebendo que vai acontecer isso, e vai lá e acontece, eu gostaria que acontecesse aquela coisa, e acontece. Você vai fazendo pequenas interações na sua simulação para perceber o quanto isso está alterando. E aí você pode perguntar assim pra mim, mas quanto tempo isso demora? Podia ser assim, no estalar de dedos. A grande questão é a nossa resistência. Quanto mais resistente, quanto mais rígido o seu programa for, ou seja, o seu firewall ali, né, for extremamente alto, vai demorar mais, porque você não está na disposição. E aí eu vou trazer um negócio. É muito conveniente para nós acreditarmos que todo mundo precisa passar por um processo. O processo é muito gostoso. Não, calma, vai mudar, você está no processo. Aí você fica ali no processo eternamente. Será que realmente existe processo? Pense só, se tudo é energia, se não existe tempo e espaço, né? Tempo e espaço já foi lá com Einstein, né? A teoria da relatividade. Tempo e espaço não existe, uma percepção que a gente tem aqui, é só uma percepção. Pronto. Então, que processo? Processo nada mais é do que uma zona de conforto. É confortável eu falar pra você que você não precisa deixar o seu pai e sua mãe agora. Você pode salvar eles mais um pouquinho. Você não precisa, não sei o que, com seu marido. Você pode ir mais um pouquinho. Você não precisa tomar essa decisão do seu emprego. Você pode mais passar no processo. E a gente vai ficando. Porque é difícil a gente romper o programa. O programa é muito rígido, ele foi bem estruturado para ele acontecer. Pensa um script de teatro, ele tem o começo, o meio e o fim bem definido. E aí, de repente, você querer mudar no meio da peça, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai tentar fazer você ficar ali, preso nele, porque aquilo já está ali para acontecer. Então você vai perceber o seu grau de resistência. E esses pequenos testes são legais de você fazer para você começar a perceber o quão maleável o seu programa está. Né? Quanto você já está acessando essa programação. E esse olhar atento e consciente para você perceber o quanto você está rodando no sistema. E começar a fazer coisas opostas. E aí que vai entrar todos esses pilares. Para trazer para você ferramentas, porque você já vai saber o que é, o que a gente ancorou e os pilares que a gente trouxe para você mudar essa programação. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Você não precisa disso. Você não precisa. Você poderia simplesmente fechar seus olhos agora aqui, acessar a sua programação e fazer uma mudança. Seria simples. Todos nós já temos esse elemento. Nós já somos isso. Fomos nós que criamos isso. Só que é tanta resistência, é tanta crença enraizada por trás, alimentando mais ainda esse sistema, que é por isso que a gente tem tanta dificuldade em fazer pequenas mudanças na nossa vida. E esse método, ele é uma forma de contribuição, né? De contribuir com você, para tornar esse processo mais rápido, para tornar esse processo mais fácil, através do conhecimento, de você olhar e saber, é isso, pronto, é batata, batata não é tomate, então isso é batata, pronto, eu vou ver o que eu vou fazer com a batata, eu vou ver o que eu preciso fazer, sabe, de forma bem prática, objetiva e lógica, não tem nada místico, não tem nada de, não tem nada disso, né, cristais, incensos, mantras, tudo isso tem um simbolismo, tem uma frequência, por isso que muitas pessoas usam.
né? Para você ancorar uma frequência na hora de você acessar. Cada um percebe de fazer de um jeito. Isso é só energia, é só frequência também. Não é nada... não é, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a desmistificar certas coisas. Porque senão vem aqui e começa a falar que eu sou bruxa. Eu sou bruxa, todo mundo tem isso. Percebe? Todo mundo já poderia fazer isso. Acontece que tem esses 3 tipos de pessoa que eu falei pra você. Então tem pessoas que olham pra mim. Eu tenho um escritório de arquitetura, eu sou arquiteta, além de tudo isso que eu faço. E que me julgam ainda, né? Nossa, mas você mexe com tarô, você é arquiteta, não tem nada a ver. Porque as pessoas falam isso, são pessoas que estão extremamente dentro do sistema. E dependendo, quando você começar a sair fora desse sistema, da sua programação, você vai perceber que pessoas vão se incomodar, que pessoas vão falar pra você, vão falar não sei o que aconteceu com a fulana, tá ficando meio louco, agora começou a falar de não sei o que. De repente ela teve uma atitude que você precisava de ver o que aconteceu com ela. Sabe isso? Porque você saiu tão fora do seu sistema, tão fora da sua programação, que você teve uma atitude que ninguém nem imaginava que você ia ter, porque de repente você rompeu um padrão. E é aí que você começa a se libertar. E é aí que as coisas começam a manifestar. Você começa a manipular da forma que você gostaria que acontecesse. Porque o programa é seu, ou seja, a simulação é sua. Está nas suas mãos fazer essa mudança. Então, gente, ficou claro? Vocês conseguiram entender o que é o método ver? O que é o tarô de arquitetura temporal? Como ele funciona? Gente, é sério, é muito mágico. Eu fiz comigo, eu me surpreendi. Eu fiz com amigas e elas se surpreenderam. Porque realmente as coisas elas vêm de uma forma que não tem como você não olhar. Mas a pergunta que eu faço pra você é se você tem coragem. Se você tem coragem de parar de querer pertencer a uma família, pertencer a não sei o quê. E não tô nem falando que você não pode ter família, não é isso. Mas a gente tem tanta necessidade de pertencer a algo, sabe? Que a gente prefere continuar rodando no sistema. É mais fácil. Apesar de ser mais difícil, é mais fácil. Então, você tem coragem mesmo? Você tem coragem mesmo de olhar para o que você é? Para olhar para o seu programa? Para identificar que tudo que aconteceu aí com você, foi você que criou de verdade, tá ali. E se você não mudar, isso vai continuar acontecendo? Você tem coragem de enfrentar tudo e todos? De ser julgada? É por isso que não manifesta o que você quer. São poucas pessoas. Se você olhar no mundo mesmo, analisar, são poucas pessoas. Por conta disso que eu falei. É isso, é aí que tem que mudar. Não tem pulo do gato, não tem toma essa pílula aqui 2 vezes por dia que vai... Não, não tem outra forma. É tecnologia, entendeu? Programa, sistema, acontece isso, muda o programa, muda o sistema, acontece outra coisa. O tarô nada mais é, gente, do que uma ferramenta tecnológica. É tecnologia. O tarô é tecnologia. É que se você voltasse no passado e levasse um celular, na época das cavernas, ou na época que queimava as mulheres que entendia de botânica, sabe? Queimava essas mulheres lá na bruxa. Se você levasse um iPhone naquela época, imagina, do diabo, do capeta, isso aí, nossa, né? Portal. É a mesma coisa. Isso aqui ainda é visto com maus olhos. Mas é uma tecnologia incrível. Assim como a radiestesia também é. Assim como o reiki também é. Assim como barras de axis também é. Assim como algumas outras ferramentas que tem aí. É tecnologia. Não é nada místico. Não é nada que você não consegue entender dessas coisas. Que o pessoal fala assim, essas coisas. Não é. É tecnologia. Mas é que ainda tá pouco pulverizado sobre isso. Agora um pouco mais, mas ainda tá. Porque o sistema precisa funcionar, o sistema precisa rodar. Então você mudar em grandes grupos, né, de forma coletiva, é mais difícil, porque é muita quebra de sistema, é muita rede que tá por trás, tem muita coisa por trás, tem uma teia por trás. Mas você mudar de forma individual é mais fácil, é possível. E pensa que a hora que você muda de forma individual, como tudo é uma teia, como tudo está conectado, como as nossas mentes todas estão interligadas, você acaba ressoando no sistema também. Essa é a melhor forma de você contribuir com o mundo bem melhor. Essa.
vibrando já na energia, na frequência superior, de planos elevados de consciência, para que outras pessoas possam se conectar e você se torne um campo, um imã de atração magnética para tudo isso, para aquilo que você quer manifestar, você ser o campo de atração magnética para aquilo que você quer manifestar, certo? Agora, para finalizar, eu vou terminar a história. Então, tinha uma sociedade que eles viviam embaixo do rio, todos agarrados na pedra, até que esse homem, após muito se questionar, decidiu que ia se soltar. E apesar de todo mundo falando que ele era louco, que ele ia morrer, ele falou: eu prefiro morrer do que continuar vivendo nessa limitação, do que continuar vivendo assim, segurado nessa pedra. Eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero mais coisas. E aí ele se soltou. E quando ele se soltou, ele começou a bater, realmente, em várias pedras. Ele se machucou, a correnteza levou, e ele foi, até que realmente ele chegou em terra firme. E ele, todo machucado, ele saiu da água e olhou para tudo aquilo. Olhou para a natureza, olhou para os pássaros, para os animais, para as árvores, para tudo que estava ali. E ele falou assim: meu Deus, né? Eu sabia que tinha algo a mais. Ele viu tudo aquilo. Ele ficou maravilhado com as possibilidades que teriam ali. E aí ele pensou: mas não posso guardar tudo isso para mim. Aquelas pessoas, elas estão lá, presas, segurando aquelas pedras, sabe? Presas naquele mundo. Eu preciso voltar e contar para elas, porque elas não sabem, elas não acreditam. Eu preciso contar para elas que existe algo a mais. E aí ele voltou. Ele passou por toda a tormenta de novo, pelas pedras, vencendo a correnteza, e ele chegou até ali a sociedade ali do rio. E quando as pessoas viram ele, nem deixaram ele falar. Falaram assim: meu Deus, ele voltou, ele é o Messias, ele voltou para nos salvar. E aí ele falou assim: não, eu não sou o Messias, eu sou como vocês, eu sou igual a vocês. A única diferença é que eu tive a coragem de me soltar. E com essa história, para finalizar a live, eu vou deixar uma pergunta para você. Até quando você vai ficar segurando a sua pedra? A pedra da necessidade. Necessidade de dinheiro, necessidade de relacionamento, necessidade de reconhecimento, necessidade de qualquer necessidade que você tem. Até quando você vai ficar segurando essa pedra? Se você soltasse ela agora. E é isso. A leitura do Tarô de Arquitetura Temporal, TAT, começa a entrar em vigor amanhã. Então, se você quiser fazer a sua, se você quiser usar o método Ver para você, para manifestar com esse vórtice a sua realidade, estarei aqui à disposição. Pode ser que um dia isso se torne um curso, pode ser que isso se expanda mais, mas agora eu estou dando essa criação para vocês. Para que vocês usem, aproveitem e manifestem tudo aquilo que vocês querem na vida. Um beijo, boa noite.